Depois do clímax da segunda temporada ter passado no episódio anterior, eu realmente não sabia o que esperar desse episódio, mas admito que ele foi bem divertido, bem gostoso e ele fechou bem a temporada, com muitas coisas para nós conversarmos. Opa, eu sou o Ignis e no vídeo de hoje a gente vai fazer review do nosso último episódio da temporada de Classe 1 of Elite da segunda temporada, mas já temos confirmação da terceira, então não ficamos tristes. Mas vamos aproveitar aqui muito bem nossa última review dessa segunda temporada. Então é isso, bora lá! Frase do dia: o pior inimigo que você pode encontrar é sempre você mesmo. Essa frase claramente remete ao estado do Ryuen, já que a gente tem um fechamento e um desenvolvimento do que a gente tinha visto anteriormente, já que o Ryuen sentiu medo, né? E aparentou estar muito abalado depois da derrota contra o Ainokoji. Falando nele, o episódio começa com ele. A gente vê o Ryuen, primeiro a gente vê a Ibuki, né? Batendo na porta, procurando o Ryuen, que não responde. O Ren tá full deprimido, inclusive fala que vai ser expulso, fala pra Ibuki ficar com os pontos dele. Porém a Ibuki, né, é altamente revoltada, o que é um pouco curioso, já que eu achei que a Ibuki não trombava muito com o Ryuen. Mas ela até tenta meio que trazer o Ryuen de volta, né? Tipo, falar, não importa que você perdeu agora, como você sempre disse. Se você vencer no fim, tipo, isso é o que importa. Porém, o Ryuen aparenta ter perdido a coragem, ele tá bem... ele ficou bem... Não seria deprimido, não seria medroso, mas ele meio que aceitou a derrota humilhante que ele teve com o Ainokoji. Tanto que ele até levou um chute na bunda, sem fazer nada, e... enquanto tudo isso estava acontecendo, o nosso querido Ainokoji estava observando as coisas e ele diz a simples frase: aquela pessoa ainda pode ser útil. Útil pra quem? Útil pra quê? Pô, se o Ryuen ficar aqui na escola, mano, era melhor eliminar, né? O cara é um dos caras mais potentes da escola. Não sei se é bom ele ficar aqui não, velho. Enfim. Depois disso, a gente tem uma... o episódio ele foi dividido em duas partes, eu diria. Momentos épicos e momentos fofos, porque a gente tem bastante desenvolvimento de personagem romanticamente, o que é uma coisa que eu gosto bastante, não vou mentir não. Bom, a gente tem a cara visual no quarto dela, refletindo os acontecimentos anteriores, refletindo um pouco sobre o Ainokoji, ou Kiyotaka, como ela tá chamando agora, chamando pelo primeiro nome, né? Mas ela reflete tudo o que aconteceu. E aqui fica bem claro que se você tinha alguma dúvida que ela tinha sentimentos românticos, aqui deixa bem claro que sim, ela tem. Inclusive, ela entra naquele leve estado de negação, dizendo que isso não pode estar acontecendo, mas que, bom, ficou bem óbvio pro público, até mesmo pra ela, que ela tá sentindo algo a mais. Porém, enquanto outros ficam em negação, outras querem ir 100% na agressividade, outras querem ir, na artilharia, que é a Sato. A Sato se encontra com a cara visual, e elas têm um breve diálogo. A Sato quer ter um encontro com o Ainokoji no Natal, pra inclusive se declarar nesse encontro. Mas ela tá um pouco receosa, ela pede para a Karuizawa ajudar, já que ela tinha namorado com o Hirata nas primeiras semanas, ela pede algumas dicas, e inclusive ela pede para elas meio que fazer um complôzinho para eles terem um encontro duplo, né? Pra Karuizawa dar um suporte para ela, caso ela precise. Obviamente, a Karuizawa, que já tava nesses conflitos de emoções, ela fica um pouco receosa. Inclusive, a gente tem aquelas cenas no quarto dela, né? Com ela refletindo sobre isso, e ela começa a se questionar se o Ainokoji teria sentimentos por ela. Ela fica bem acuada, que, né, bem óbvio, ela quer o protagonista só pra ela. Aliás, comentei, qual dos dois vocês preferem no casal? Acho que a obra deixa bem claro que o Ainokoji e o Horikita é bem pouco provável de rolar. Desde a primeira temporada eu via eles mais como amigos mesmo, mas agora a gente tem alguma competição um pouco mais acirrada. A gente tem a Sakura, a gente tem a Sato e a gente tem a Karuizawa. Vamos ver se isso não vai aumentar até a próxima temporada. Mas eu acho que dentro das três a minha preferida por enquanto é a Karuizawa. Vamos ver mais pra frente. Talvez se a Ishinoze entrar na competição, talvez eu troque, porque eu gosto muito da Ishinoze. Sim, comentei qual vocês preferem. Depois disso, a gente tem o Ainokoji, que acaba ligando pra Karuizawa no quarto dela, e ele pede pra Karuizawa dar uma investigada na Sato, passar algumas informações. A Karuizawa, obviamente, fica um pouco receosa, pensando que
ele queria, tipo, informações pra fazer um encontro perfeito com ela, pra que os dois se tornem namorados. Ela, inclusive, fica bem triste com isso. E ela acaba dando uma desculpa falando, a Saturna no meu grupo de amigos. E ele fala, mano, me manda as informações no e-mail, desliga. E ela fica toda fofinha, dizendo pra ele esperar ela, pelo menos xingar ele. Mas enfim. Depois disso, a gente tem mais uma cena importante pro arco em si. Pra quem não lembra, no episódio anterior, o Ainokoji tinha feito um acordo com o Manabo, onde eles tinham decidido, basicamente, que o Manabo ia ajudar o Ainokoji no caso da Karuzawa e da Turma C, e em troca disso, o Ainokoji ia fazer a Horikita entrar no Conselho Estudantil. Então o Ainokoji se encontra com a Horikita exatamente para isso, para começar as negociações, por assim dizer. A Horikita até um pouco acha estranho, porque o Ainokoji nunca chama ela se não é assunto sobre a sala, sobre a evolução da sala, e o Ainokoji acaba falando, tipo, na lata, mano, meu objetivo, por que você não entra no conselho estudantil? Eu tenho que fazer esse trabalho aí pro teu irmão, enfim. Aí a Horikita fala, meu irmão, tipo, por quê? Ele nunca faria isso. Ele, nunca faria. Ele pega o celular, mostra, inclusive o Ainokoji tá com o contato do Manabo. Inclusive, eu acho que o Ainokoji deve ter o contato do Manabo e a Horikita não, do jeito que estão as coisas, né? E ele acaba entregando o celular dele pra Horikita pra ele ligar pro Manabo. E aí fica uma cena um pouco estranha, porque a gente não vê o diálogo entre os dois, a gente só vê a Horikita respondendo. E ela responde basicamente, sou eu, Susune, sim, 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 sim. É isso. Então a gente não sabe dizer por que o Manabo quer que a Horikita entre pro conselho estudantil, porque a gente não escuta tal parte da conversa, e isso me deixou muito agoniado. Mas enfim, a Horikita disse que não vê razões pra entrar isso agora, não vê benefícios pra entrar isso agora, e o Ainokoji diz que, mano, eu vou recuar por enquanto, mas ele claramente não desistiu. Afinal, eu acho que um acordo com o Manabo não seria bom de se fazer. Depois disso, a gente vai um pouco mais pra noite, e aí a gente tem o reencontro mais amistoso do Ainokoji e do Ryuen, que novamente tá todo acabado, todo depressivo, mas o cara, mano, tenhamos que discutir, eu não gosto muito do Ryuen, não que eu não goste, eu gosto dele como protagonista, mas eu odeio ele como pessoa, mas o cara tem o drip, né, o cara tá todo espancado e olha como o cara tem o drip, só não tem mais drip que o Ainokoji, né, mas o cara tem o drip até todo ferrado. Então, eles entram em diálogo aqui e o Ryuen diz que não conseguiu ser expulso por causa da sabotagem nas câmeras, dizendo que aparentemente a turma D tinha ajudado ele de alguma forma. E ele pergunta, isso é coisa tua? E obviamente o Ainokoji nunca revela que ele fez tal coisa, mas deixa quase bem explícito, ou explícito até, que ele teve algum envolvimento, já que ele não queria que o Ainokoji, já que ele não queria que o Ryuen fosse expulso ainda. E então que o Ainokoji tenta, então, começa a amaciar um pouco o ego do Ryuen para ver se ele conseguia trazer o Ryuen de volta, né? Ele fala basicamente que o Ryuen tinha feito a coisa certa e se ele estivesse lá sozinho as coisas iam ser piores. E aí o Ryuen percebe que ele basicamente queria se tornar uma peça, um peão pro Ainokoji, e ele até fala, mano, como que você vai me usar? Com que sala você vai querer que eu enfrente? E aí o Ainokoji diz uma coisa importante, ele disse que ele não tem interesse em subir, que era uma dúvida que a gente tinha, já que ele tinha desistido, já que ele já não está sendo mais chantageado pela Shabashiro. Aparentemente ele vai ajudar, mas não tão ativamente quanto ele estava nessa segunda temporada. Mas ele disse que esse não é o objetivo dele e que ele ainda tem questões para resolver na turma D. E aí o próprio Ryuen, né, que tem conhecimentos, ele fala, Kyoko / Kushida, né? Ele fala, sim. E inclusive entra até eles fazem até uma analogia interessante, o Ryuen até faz uma analogia interessante, que ele fala que o tratamento pode segurar o câncer temporariamente, mas o câncer só vai embora quando ele for cortado, né? Quando a gente cortar o mal pela raiz. Basicamente dizendo que a Kushida poderia ficar calma por um tempo, mas essa intriga dela, essa guerra deles só iam acabar quando ela fosse expulsa. E aí o Ainokoji fala uma coisa interessante. Ele fala que a turma D vai, até o final do ano, vai subir pra turma C, vai ser promovida pra turma C, e depois vai voltar pra turma D. E depois de tudo isso, a Kushida ia ser expulsa. E o movimento dela fala, mano,
é um cara de dar medo, velho. E do jeito que o Aino Koji fala, você até bota fé. Então realmente é um negócio de dar medo, mano. A gente não sabe quais são os planos do Prota. Mas chega de coisa importante, vamos pro romance. Chega o dia do encontro do Aino Koji e da Sato. E o plano delas de fazer um encontro duplo acaba dando certo. Inclusive rola até uma interação entre com o Aino Koji com o Hirata, onde o Aino Koji disse, mano, que pensei que meus amigos iam me chamar pra alguma coisa, mas não deu nada. Eles falam e o Hirata só fala que provavelmente eles não queriam atrapalhar o Aino Koji. E aí não tem como muito que resumir nesse encontro. A gente tem basicamente cenas fofas, eles vão pro cinema, eles vão fazer um monte de coisa. Inclusive eles vão até algum restaurante, algo assim, e a reserva tava pra 4 pessoas. A Aino Koji até fala pra quem, mano, reserva pra 4 pessoas? Aqui fala que a Sato provavelmente fez a reserva rápido ou algo assim. E o Aino Koji, né, ele fala, mano, tá mentindo. E rola mesmo uma cena fofa onde a Karuizawa diz que não quer ouvir isso logo do Aino Koji. Depois disso, a gente tem um breve diálogo entre o casal em si, né? Entre os casais, por assim dizer. A Sato revela que ela pesquisa a moda, que ela tem esse interesse em moda. E ela quer chegar na sala A também. Inclusive, eles perguntam o que o Aino Koji vai fazer depois de sair da escola. E ele disse que quer ir pra faculdade. Bem abrangente. Sinceramente, eu sinto que o Aino Koji ele não tem muita perspectiva de futuro por enquanto, ele só quer viver, por assim dizer. Como ele mesmo diz, ele só quer viver uma vida tranquila, mas ele não tem tanta perspectiva do que ele quer fazer depois da escola. E então que o encontro chega ao fim, o Hirata e a Karuizawa vão para um canto, tipo, eles vão indo embora, enquanto o Aino Koji se encontra com a Sato. E é aqui onde, a Sato se declara pro Aino Koji. E, pra quem comentou que gosta do chip do Aino Koji com a Sato, deve ter ficado muito triste. Porque o Aino Koji prontamente recusa a declaração da Sato. A Sato, né, pra terminar, ela pergunta por quê. Que ela se pergunta por que o Aino Koji não gostava dela. E que o Aino Koji disse... Basicamente, né, ele solta meio que um mini monólogo, onde ele diz que não quer namorar alguém que ele não tem sentimentos, e que ele nunca teve sentimentos por ninguém. Inclusive, essa é uma coisa, os sentimentos românticos, no caso, né? Até sentimentos normais, talvez. Mas que ele precisa amadurecer pra isso. Isso talvez implique que talvez o Aino Koji futuramente na obra não seja tão frio e calculista, né? Porque... não sei, talvez isso deixe algumas coisas implícitas, talvez ele evolua para não ser um Thomas Shelby, por assim dizer, não para ser frio calculista, mas ele passe a ter certas emoções reais, já que ele simula muita coisa, né? Talvez, né? A gente não sabe onde pra história vai. Fato é que a Sato já full triste depois da recusa da declaração, ela corre, enquanto isso o Aino Koji fala pra Karuizawa se revelar, já que a Karuizawa estava observando todinho o que estava acontecendo. E aqui que rola a última cena, tirando a cena pós-crédito, onde a gente tem basicamente o Aino Koji e a Karuizawa conversando. Uma cena bem bonita, diga-se de passagem. Os caras investiram um pouco na animação, por mais que é basicamente só quadro estático, as expressões faciais ficaram mais destacadas nessa temporada. A gente tinha, principalmente no começo, a gente tinha alguns designs simplificados, mas os designs aqui estavam mais acabados. Então foi uma cena bem interessante de se acompanhar. E aí, então, eles entram em uma breve conversa. A Kurosawa diz que o Aino Koji pergunta se o Aino Koji só vê as pessoas como peça. O Aino Koji responde, tipo, mano... tem algum problema aqui? E aí a Karuizawa, né, obviamente tentando investir e tirar algumas informações do Aino Koji, ela pergunta se ele já sentiu alguma emoção por algum sentimento romântico por outra pessoa. E ele diz que ainda não, que deixa implícito que talvez ele descubra no futuro. Sim, eu não desisti ainda dos casais. Pra fechar então, a Karuizawa meio que dá desculpa, falando, tipo, aposta que ele nunca tinha ganhado algum presente, e ela entrega pro Aino Koji um presente. Aí a gente não sabe dizer se era aquela sacola lá do aniversário, porque se alguém se lembra, se vocês se lembram, quando o
o Eno Koji tava de aniversário, a gente tem uma leve cena onde a Karusawa olha pra uma sacola, que eu falei que achava que era algum presente, mas aquilo nunca foi citado logo depois, então a gente não sabe se essa sacola é essa sacola, ou não é essa sacola, ou se ela comprou outra coisa mesmo. O Eno Koji, inclusive, acaba aceitando e entrega um outro presente, ele até devolve o Mimos que ele recebeu e dá um Mimos pra Karusawa. O Mimos dele, na verdade, é bem simples, era basicamente remédio, já que ele achava que a Karusawa ia ficar doente por causa que ela foi encharcada naquele dia. Obviamente, a Karusawa não achou muitas coisas, mas ela até ficou quentinha por dentro, pensando que o Kiyotaka tinha se preocupado, que tava pensando nela. Então, inclusive, que o Eno Koji até chamou a Karusawa de Kei, né, pelo primeiro nome. E eles voltam juntos pro dormitório. Inclusive, a gente tem um monólogo final do Eno Koji. E vamos lá, né? Acho que tentaram fazer uma cena parecida com a da temporada anterior, do Eno Koji explicando todo o plano dele. Ele falando, o plano foi bem executado, eu fiz tal coisa, e deu no fim. A Karusawa tá 100% dependente de mim. Bom, basicamente, nesse monólogo dele, fala que ele explica as situações que ele fez, né? Sobre como ele chegou a esse fim para Karusawa ficar 100% confiante nele, e agora fica bem óbvio que a Karusawa provavelmente não irá atrair o Eno Koji. Mas essa nem é não é tão a parte tão legal do monólogo do Eno Koji. Acho que a parte mais legal do monólogo dele é logo em seguida, que a gente tem o Eno Koji dizendo sobre como ele trata as pessoas, de como ele vê todas as pessoas como peão. Ele diz uma coisa, inclusive, muito interessante, dizendo que ele tá preso na Sala Branca, né? Que ele tá preso naquela forma que ele agia na Sala Branca. E ele se pergunta, ele mesmo se questiona, se um dia isso poderia mudar, se ele poderia ver as pessoas além de certas ferramentas, além de certos peões. Ele pergunta a si mesmo se um dia essa relação podia mudar. E aí a gente tem encerramento, e depois do encerramento a gente tem a nossa cena pós-crédito, onde a gente tem um encontro muito aguardado. A gente tem a Sakayanagi e o Eno Koji se encontrando, onde a Sakayanagi cita o White Room, cita a Sala Branca, mostrando que ela tem conhecimento sobre quem é o Eno Koji, não só sobre o Eno Koji, mas também sobre o pai do Eno Koji. O que deixa implícito que esses dois aí vão ter uma treta, vão ter alguma intriga na temporada que vem. Sakayanagi sabe de coisa demais. E termina assim a nossa segunda temporada. Bom, continua tudo na nossa terceira temporada e a gente vai ficar um bom tempo. A gente não sabe quando a terceira temporada vai voltar, mas se eu fosse chutar, seria... Na verdade, eu acho que a gente até tem a data, mas eu só não me recordo. Mas se eu for chutar, ia ser na mesma temporada, mesma temporada de julho, só que ano que vem. Então a gente tem bastante tempo aí para esperar, bastante tempo para produção melhorar a animação. A gente espera que em quesitos técnicos essa temporada seja tão boa quanto a passada, e não só isso quanto em questão narrativa, né? Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam do episódio? Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Tá, é a nossa playlist de reviews de maioria dos episódios de Class of Elite da temporada. A gente teve uma pequena pausa aí, mas tá aí a maioria das reviews. E eu espero vocês todos na nossa terceira temporada. Mas se você gostou de como eu faço as coisas, se inscreve aí, porque nova temporada tá chegando. Mais animes legais pra gente fazer review. Então é isso. Espero todo mundo na terceira temporada ou em um próximo vídeo. Falou!